Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Paulo fala o seguinte: examinai tudo e retende o bem. Emmanuel comenta na lição 154 do livro Vinha de Luz: por que desdenhas? O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem com as próprias faltas. Assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Ele procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra, referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Vamos lá, o Conselho de Paulo de Tarso, na primeira carta aos Tessalonicenses. Uma carta que foi escrita por Paulo, Timóteo e Silvano, né? A primeira fundação cristã de Paulo na época. Aliás, é a primeira carta de Paulo. Ele fala: examinai tudo e retende o bem. E o Emmanuel veio chamar a atenção, né, que a gente não deve perder nunca o ânimo quando aparecer para a gente qualquer perplexidade no caminho, no que diz respeito a costume, acontecimento, mudança e perturbação. E ele vem dizendo que a gente está o tempo todo preocupado com os erros alheios e principalmente, de um tempo para cá, com essa polarização política, o tempo todo em trocar adjetivos nada agradáveis, né, uns com os outros, e uma atitude de desrespeito que, ao invés de aproximar, acaba afastando de vez, criando cada vez mais a polarização. A partir do momento que se chega na ofensa, na troca de ofensas, é porque se perdeu a capacidade de dialogar, se perdeu a capacidade de conversar e ponderar pontos positivos e pontos negativos, e vai criando uma situação que, na verdade, é a situação somente de contenda, somente de problemas, né? Então, eu defendo sempre com meus amigos que aqueles que querem realmente fazer um papel educativo, eles devem ter muita cautela no momento de expressar suas opiniões e principalmente no momento de abraçar os nossos amigos que estão tendo opiniões diferentes da nossa. Eu tenho aqui no meu coração um grande amigo que já partiu para o plano espiritual, já desencarnou, que uma vez eu muito triste mesmo com uma situação vivida pelos servidores do estado do Rio, quando nós fomos para frente da Alerj, lá pelo ano de 2016, 2017, e que fomos recebidos com bombas de efeito moral, com balas de borracha, e ali se tratava de funcionários públicos, professores, profissionais da saúde, policiais, bombeiros, e aquela atitude contra a gente. Eu manifestei uma posição minha, uma opinião minha, e ele calmamente, ele morava em Marechal Hermes, ele saiu da casa dele, bateu aqui na minha casa sem falar nada, tocou a campainha: campeão, o que está acontecendo? Vamos conversar. E veio conversar comigo naturalmente, né, querendo
me chamar para a razão, me chamar para o ponto que ele era professor de história, né? Ele foi professor de história, historiador a vida inteira, e veio conversar. E aquela atitude dele de carinho foi uma atitude que deixou uma marca em mim, uma marca impressionante da maneira como a gente deve proceder com relação às pessoas que não pensam igual a gente. Né? O que adianta você, de repente, você tomar atitude agressiva é você terminar de afastar aquela pessoa de você. Agora, quando a gente começa a perceber que do choque de ideias que nascem novas ideias e o progresso é feito o tempo todo disso, o tempo todo de novas adaptações, novos conceitos, a gente vai chegando num ponto que realmente importa. E isso que vai acabar decidindo o futuro do nosso estado, o futuro do nosso município, o futuro do nosso país, seja lá o que for no campo político ou em outros campos, em outros pontos de vista, principalmente dentro dos pontos de vista religiosos, porque a gente vai vendo que a melhor maneira de trazer confusão, de trazer ruína para uma determinada instituição é provocando desentendimento agressivo entre aqueles que compõem essa instituição. Então a gente está falando aqui do ponto político, que é o ponto mais emergente, né, que está mais em evidência, mas a gente pode comparar também reunião de diretoria de instituições religiosas. Parece que o tempo todo estão aparecendo mensagens para a gente querendo incitar uns contra os outros. E eu gosto de trazer comigo um exemplo que eu já usei num desses estudos. De uma vez eu estava participando de uma reunião de diretoria, porque eu faço parte de uma diretoria, e o presidente da casa falando umas coisas que definitivamente eu não concordava. E eu estava com aquele pensamento bem contrário quando veio uma vozinha, que para mim sempre a vozinha de um amigo, sempre suave, sempre me chamando de meu filho, sempre com um sentimento muito, muito bom, muito nobre. Ele falou para mim: meu filho, olha só, a prova dele está sendo fundar uma casa espírita, uma obra social, a sua está sendo a de ajudar ele. Se você continuar com esse tipo de pensamento, você não vai ajudar ele nem a você. Né? E eu, naquele momento, falei: é mesmo, eu não posso ter essa posição tão radical, eu preciso, às vezes, me adaptar num determinado momento, me calar num determinado momento, e com isso ir me preparando para até mesmo a renúncia de, por algum tempo, fazer aquilo que eu acho que não seria o ideal, mas daqui a pouco vai chegar o nosso momento, o momento em que a gente vai conseguir colocar em prática todo mundo junto, fazer as coisas do jeito que a gente deseja que seja feito. Então o momento pede muita prudência. Então ele bota aqui, ó, longe de prestarem benefícios reais, constitui um material neutralizante do movimento renovador. Porque tem muita gente, por exemplo, no campo político hoje, que para evitar qualquer tipo de problema, eu não vou participar disso não, eu não quero saber disso não. E a pessoa tem a opinião, e a opinião às vezes é rica de exemplos, né, que podem trazer realmente mudança, e a pessoa se cala porque parece que o objetivo nesse momento está sendo esse mesmo. O momento de regeneração do nosso planeta está sendo esse mesmo. São um monte de espíritos aí que estão perdidos já e que estão tentando arrebanhar o máximo de nós aqui, né, levar todo mundo para a perdição também. Então ficam jogando esses conflitos, esses problemas, né, provocando, e na verdade somos nós que damos ouvido e colocamos na prática aquilo ali. Então ele bota aqui para a gente: o Evangelho do Cristo, contudo, não institui cubículos de isolamento, ele procura estabelecer fontes de vida abundante. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Olha que texto bonito do Emmanuel, né? Aí, por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Vamos ouvir primeiro, né? E vamos tirar aquilo que tem de bem, retende o bem. Examinar tudo, retende aquilo que tem de bem. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanos, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. E por que te afastares do trabalho comum? Né? Por que desencorajar os que cooperam? É simplesmente o fato da gente pensar assim: em que eu estou colaborando? Em que eu estou ajudando? Apenas apimentando a coisa, trazendo mais conflito? Ou realmente sendo considerado, né, uma das pessoas mais sóbrias,
para tratar do assunto e realmente está influenciando opiniões. Fica a reflexão aí para os meus amigos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Te agradeço, Emmanuel, mais uma vez.